O sol de março castigava as terras da fazenda Santa Helena com uma fúria incomum. Era 1878 e o Império do Brasil vivia seus últimos suspiros como nação escravocrata, embora nas fazendas do Vale do Paraíba a vida continuasse como se o tempo tivesse parado décadas atrás. Maria das Dores tinha 23 anos e mãos que contavam uma história diferente. Não eram as mãos calejadas de quem trabalhava nos cafezais desde criança. Suas mãos eram delicadas, marcadas apenas pelas cicatrizes de agulhas de costura. Era uma escrava doméstica, e todos na fazenda sabiam que ela ocupava uma posição especial na casa grande. Naquela tarde sufocante, Maria das Dores estava no jardim colhendo ervas para a cozinha quando ouviu um grito desesperado vindo da represa. Seu coração disparou. Era a voz de Dona Amélia, a baronesa, gritando o nome de seu filho único. Eduardo! Eduardo! Sem pensar duas vezes, Maria largou o cesto e correu em direção aos gritos. Ao chegar à margem da represa, viu o menino de 7 anos se debatendo na água, sendo arrastado pela correnteza causada pelas chuvas recentes. A baronesa estava paralisada de terror na margem, gritando por socorro, mas nenhum dos outros escravos estava por perto. Maria não sabia nadar bem, mas seu instinto falou mais alto. Ela se lançou na água turva, lutando contra a correnteza. O menino já havia submergido 2 vezes quando ela finalmente conseguiu alcançá-lo, segurando-o pelos cabelos louros e puxando-o para cima. Com esforço sobre-humano, Maria nadou de volta à margem, arrastando o corpo inerte do menino. Na margem, ela virou Eduardo de bruços e começou a pressionar suas costas, como havia visto um médico fazer anos atrás com um escravo que quase se afogara no rio. Após intermináveis segundos, o menino começou a tossir água, seus pulmões voltando à vida. Dona Amélia caiu de joelhos ao lado do filho, abraçando-o e chorando copiosamente. Maria recuou, molhada e tremendo, esperando que a baronesa se recompusesse. Foi então que Amélia fez algo inédito, estendeu a mão e tocou o rosto de Maria. "Você salvou meu filho", disse ela, com a voz embargada. "Você salvou minha vida. Como posso te agradecer?" Maria baixou os olhos, sem saber o que responder. Escravos não esperavam agradecimentos. Mas naquele momento, algo mudou no olhar da baronesa quando ela observou Maria mais atentamente. Havia algo no rosto daquela jovem que a fazia estremecer, uma semelhança perturbadora que ela tinha tentado ignorar por anos. Naquela noite, a casa grande estava em alvoroço. O barão Henrique de Albuquerque havia retornado de sua viagem à corte no Rio de Janeiro e fora recebido com a notícia do quase afogamento de seu filho. Ele mandou chamar Maria das Dores ao seu escritório. O barão era um homem alto e severo, com bigodes grisalhos cuidadosamente aparados e olhos escuros que costumavam demonstrar mais frieza que compaixão. Mas naquela noite, havia algo diferente em sua expressão. "Maria", ele começou, sua voz grave ecoando pelas paredes forradas de livros. "Minha esposa me contou sobre sua coragem. Você arriscou sua vida para salvar meu filho." Maria manteve os olhos fixos no chão, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. "Sim, senhor barão. Olhe para mim quando eu falo com você", ordenou ele, mas sem a dureza habitual. Quando Maria ergueu os olhos, o barão sentiu um aperto no peito. Aqueles olhos castanhos, aquele formato do rosto, a curva do queixo, era como olhar para um fantasma do passado. "Eu lhe devo a vida do meu filho", continuou ele, desviando o olhar. "E os Albuquerque sempre pagam suas dívidas. Vou conceder sua alforria." Maria sentiu suas pernas bambearem. Alforria. Liberdade. A palavra ecoou em sua mente como um sino de igreja. "Senhor barão", ela começou, mas as palavras falharam. "Não precisa agradecer", interrompeu ele bruscamente. "Mas há uma condição. Você continuará trabalhando na casa grande como empregada livre. Receberá um salário, terá sua própria casa na senzala." Não na senzala. "Vou mandar construir uma pequena casa para você nos fundos da propriedade." E ele hesitou, passando a mão pelo rosto cansado. "E você nunca falará sobre sua origem, sobre sua mãe, sobre como veio parar nesta fazenda. Isso é essencial. Você compreende?" Maria sentiu um frio na espinha. Sua mãe, Joana, havia morrido 3 anos atrás, levando segredos para o túmulo. Mas nos últimos dias de vida, delirando de febre, ela havia dito coisas estranhas,
coisas que Maria nunca conseguira decifrar completamente. Sim, senhor barão, respondeu ela, embora não compreendesse totalmente. Ótimo, vá descansar. Amanhã providenciarei os papéis de alforria. Maria saiu do escritório atordoada. A liberdade estava ao seu alcance, mas por que ela sentia que havia algo muito maior por trás daquela generosidade repentina? Nos dias que se seguiram, Maria observou mudanças sutis na dinâmica da casa grande. Dona Amélia a tratava com uma gentileza quase maternal, mas havia sempre um véu de tristeza em seus olhos quando olhava para ela. O barão a evitava, dando ordens através de terceiros. O pequeno Eduardo, recuperado do susto, havia se apegado a Maria. Ele insistia que ela lesse para ele todas as noites, um privilégio incomum para uma ex-escrava. Durante essas noites, Maria começou a notar coisas estranhas na casa. Havia um retrato na biblioteca que sempre chamava sua atenção. Era de uma jovem mulher de pele clara, com traços delicados e olhos tristes. A placa dizia: Isabel de Albuquerque, 1835-1852. Sempre que Maria passava por aquele retrato, sentia um arrepio inexplicável. Uma noite, enquanto Eduardo dormia, Maria decidiu explorar a biblioteca. Ela havia aprendido a ler em segredo, ensinada por um padre abolicionista que visitava a fazenda anos atrás. Entre os livros de contabilidade e correspondências, ela encontrou um diário com capa de couro surrado, escondido atrás de outros volumes. Com mãos trêmulas, Maria abriu o diário. A caligrafia delicada revelou que pertencia a Isabel de Albuquerque, a jovem do retrato. Ela começou a ler. 15 de março de 1851. Papai está furioso comigo. Descobriu sobre João. Não importa que eu o ame. Não importa que ele seja o homem mais nobre que já conheci. Para papai, João não passa de um escravo, propriedade, menos que humano. Mas eu carrego seu filho no ventre, e esse segredo vai me matar ou me salvar. Maria sentiu o sangue gelar. Continuou lendo, virando as páginas com urgência crescente. De julho de 1851. Papai encontrou uma solução terrível. Vou me casar com o Visconde de Oliveira, um homem que mal conheço, 30 anos mais velho que eu. A criança nascerá e será criada como filha dele. João foi vendido para uma fazenda no norte. Nunca mais o verei. Meu coração está morto. 10 de janeiro de 1852. A criança nasceu. Uma menina linda, de pele mais escura que a minha, com os olhos de João. O Visconde a rejeitou imediatamente. Papai está desesperado, falando em enviar a criança para longe, talvez para um convento. Eu imploro para mantê-la, mas estou fraca demais após o parto. Tenho febre. Acho que vou morrer. 15 de janeiro de 1852. Esta será minha última entrada. Estou morrendo, e eles me negaram até mesmo o direito de segurar minha filha. Ordenaram que a criança fosse dada a uma escrava para criar como sua, que fosse registrada como filha de escravos. Joana, a mucama mais leal de mamãe, concordou em criá-la como se fosse sua. Minha filha será uma escrava. Minha filha, filha de uma Albuquerque, será propriedade de sua própria família. Este é o preço do amor proibido. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Se algum dia ela descobrir a verdade, espero que possa me perdoar. As mãos de Maria tremiam tanto que o diário quase caiu. Joana. A mulher que ela sempre chamara de mãe era, na verdade, apenas sua mãe de criação. Isabel de Albuquerque era sua mãe biológica, o que significava que o atual barão, Henrique de Albuquerque, irmão mais novo de Isabel, era seu tio. Maria passou os dias seguintes em um turbilhão de emoções. Raiva, confusão, tristeza e uma estranha sensação de validação. Sempre se sentira diferente dos outros escravos, sempre soubera que havia algo inexplicável em sua história. Agora tudo fazia sentido. As palavras delirantes de Joana em seu leito de morte voltaram à sua mente com nova clareza. Você é especial, minha menina. Sangue nobre corre em suas veias. Perdoe-me por nunca ter tido coragem de contar a verdade. Na época, Maria pensara que eram apenas delírios da febre. Mas Joana estava tentando confessar o segredo que carregara por mais de 2 décadas. A alforria repentina também fazia sentido agora. O barão sabia quem ela era. Sempre soubera. Por que ele nunca havia feito nada? Por que a mantivera escravizada, sabendo que ela era sua sobrinha? Numa noite em que a tempestade açoitava a fazenda, Maria tomou uma decisão.
Esperou até tarde, quando toda a casa dormia, e bateu à porta do escritório do barão. Uma luz ainda brilhava por baixo da porta. Entre, disse a voz grave. Maria entrou, o diário de Isabel escondido sob o xale. O barão estava sentado atrás de sua escrivaninha, um copo de conhaque pela metade à sua frente. Ele olhou para ela com uma expressão que mesclava cansaço e resignação. Eu sabia que esse dia chegaria, disse ele, antes mesmo que Maria pudesse falar. No momento em que você salvou Eduardo, soube que não poderia mais sustentar a mentira. Então é verdade, disse Maria, sua voz saindo mais firme do que esperava. Eu sou filha de Isabel de Albuquerque. O barão suspirou profundamente e fez um gesto para que ela se sentasse. Maria hesitou, mas obedeceu. Era a primeira vez que se sentava em uma cadeira na presença do barão. Isabel era minha irmã mais velha, começou ele, o olhar perdido em memórias distantes. 7 anos mais velha que eu. Eu a adorava. Ela era gentil, inteligente, cheia de vida. Quando ela se apaixonou por João, tentei apoiá-la, mas eu tinha apenas 15 anos. Minha voz não tinha peso algum contra meu pai. Ele tomou um gole do conhaque antes de continuar. Quando Isabel morreu, eu implorei para que mantivessem a criança, para que a criassem adequadamente. Mas meu pai estava obcecado com a reputação da família. Ele disse que a criança era uma mancha, uma vergonha. Ordenou que Joana a criasse como escrava e que nunca se falasse no assunto novamente. E o Senhor obedeceu, disse Maria, sem conseguir esconder a amargura na voz. Deixou que sua sobrinha fosse criada como propriedade. Vivesse na senzala, trabalhasse como escrava. O barão ergueu os olhos para ela e, pela primeira vez, Maria viu lágrimas neles. Eu era um covarde, admitiu ele. Tinha medo de meu pai, medo de perder minha herança, medo do escândalo. Quando ele morreu e eu herdei a fazenda, já fazia anos que você estava aqui. Eu me convenci de que seria pior para você mudar as coisas, que você estava adaptada, que não havia nada a fazer. Mas a verdade é que eu simplesmente não tive coragem. E Dona Amélia? Ela sabe? Amélia desconfia há anos. A semelhança entre você e Isabel é perturbadora, mas nunca confirmei. Até agora. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um ruído à porta. Ambos viraram-se rapidamente para ver Dona Amélia parada na entrada, envolta em seu roupão de seda, o rosto pálido à luz da lamparina que carregava. Quanto tempo está aí? Perguntou o barão, levantando-se bruscamente. O suficiente, respondeu Amélia, entrando no escritório e fechando a porta atrás de si. Sua voz estava calma, mas havia uma determinação em seus olhos que Maria nunca vira antes. O suficiente para ouvir a confissão que você deveria ter feito há anos. Henrique! O barão baixou a cabeça, derrotado. Amélia caminhou até Maria e, para surpresa de ambos, ajoelhou-se ao seu lado, pegando suas mãos. Maria, ou deveria chamá-la de Isabel? Joana costumava chamar você de Isa quando era pequena, não? Maria assentiu atordoada. Poucas pessoas sabiam que seu nome completo era Maria Isabel das Dores. Eu devo a você a vida do meu filho, continuou Amélia, sua voz embargada. Mas mais que isso, devo a você um pedido de perdão. Eu sabia. Talvez não soubesse todos os detalhes, mas sabia que havia algo errado, algo cruel na forma como esta família tratava você. E eu não fiz nada. Permaneci em silêncio, cúmplice dessa injustiça. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto da baronesa. Quando vi você na água, arriscando sua vida pelo meu Eduardo, sem hesitar, sem pensar em si mesma, percebi a monstruosidade do que havíamos feito. Você é uma Albuquerque, sangue da mesma linhagem que corre nas veias do meu filho. E nós a mantivemos escravizada. Amélia! Tentou intervir o barão, mas sua esposa o interrompeu com um gesto firme. Não, Henrique. Chega de silêncio. Chega de covardia. Ela voltou-se para Maria. A alforria que Henrique lhe concedeu é o mínimo, o absolutamente mínimo que podemos fazer. Mas isso não apaga décadas de injustiça. Amélia levantou-se e caminhou até a escrivaninha, abrindo uma gaveta e retirando alguns papéis. Você tem uma escolha. Maria, disse ela, sua voz firme agora, pode aceitar a alforria e o trabalho que oferecemos. Pode ir embora e começar uma nova vida em outro lugar. Ou... Ela fez uma pausa, olhando para o marido antes de continuar.
ou pode ficar e reivindicar seu lugar legítimo nesta família, como Maria Isabel de Albuquerque. As semanas que se seguiram foram turbulentas. A decisão de Maria de aceitar o reconhecimento como membro da família Albuquerque causou um terremoto na sociedade do Vale do Paraíba. A princípio, o barão tentou fazer o reconhecimento de forma discreta, alegando que Maria era uma sobrinha distante cuja existência havia sido recentemente descoberta. Mas os boatos se espalharam rapidamente. Os escravos da fazenda sabiam a verdade e os escravos falavam com escravos de outras fazendas. Logo, toda a região estava comentando o escândalo. A filha da falecida Isabel de Albuquerque com um escravo, criada como cativa na própria fazenda da família. As visitas à fazenda Santa Helena cessaram. As famílias da aristocracia cafeeira, escandalizadas, cortaram relações com os Albuquerque. Cartas iradas chegavam de parentes distantes, acusando o barão de trazer vergonha ao nome da família. Dona Amélia, no entanto, manteve-se firme. Com uma determinação que surpreendeu até seu marido, ela começou a apresentar Maria como sua sobrinha em público, desafiando abertamente quem ousasse questioná-la. Se não gostam, dizia ela com altivez, podem deixar de frequentar nossa casa. A opinião deles significa menos para mim que a vida do meu filho que essa jovem salvou. Maria, por sua vez, encontrava-se em um limbo desconfortável. Não era mais escrava, mas tampouco era completamente aceita como senhora. Os outros escravos da fazenda a tratavam com uma mistura de respeito e ressentimento, porque ela havia sido escolhida para a ascensão enquanto eles permaneciam em cativeiro. Foi Joaquim, um escravo idoso que trabalhava nos estábulos, quem trouxe essas preocupações à tona. Uma tarde, ele procurou Maria no jardim onde ela costumava passar as tardes lendo. Dona Maria, começou ele tirando o chapéu gasto. Posso falar com a senhora? Maria estremeceu ao ser chamada de dona, mas fez um gesto para que ele se aproximasse. Não precisa me chamar assim, Joaquim. Ainda sou a mesma Maria. Mas não é, né? Respondeu ele gentilmente. E não estou dizendo isso com raiva. Mas os outros na senzala, eles estão confusos. Alguns estão com esperança de que a senhora vá usar sua nova posição para ajudá-los. Outros estão ressentidos, pensando que a senhora se esqueceu de onde veio. Maria fechou o livro que estava lendo, o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros como um manto de chumbo. E você, Joaquim? O que você acha? O velho escravo sorriu tristemente. Eu acho que a senhora tem uma oportunidade que nenhum de nós terá. E que seria um desperdício se não a usasse para fazer alguma diferença. As palavras de Joaquim ecoaram na mente de Maria por dias. Uma noite, durante o jantar, uma refeição formal que ela agora era obrigada a compartilhar com a família, Maria tomou uma decisão. Tio Henrique, começou ela, usando o título pela primeira vez. O barão quase deixou cair o garfo. Gostaria de discutir um assunto importante com o senhor. O barão trocou um olhar tenso com Amélia antes de responder. Prossiga. Eu aceito meu lugar nesta família e sou grata pela oportunidade que me foi dada. Mas não posso simplesmente esquecer os anos que passei na senzala. Não posso esquecer as pessoas que ainda estão lá. Maria, começou o barão em tom de advertência. Por favor, deixe-me terminar, interrompeu ela, sua voz firme mas respeitosa. Não estou pedindo que o senhor liberte todos os escravos de uma só vez. Sei que isso não é realista, que há questões econômicas envolvidas, mas há mudanças que podemos fazer. Melhorias nas condições de vida, permissão para que aprendam a ler, um sistema pelo qual possam comprar sua liberdade gradualmente. Isso é absurdo, protestou o barão. Nenhuma fazenda da região faz isso. Seríamos vistos como o quê? E interrompeu Amélia suavemente. Como diferentes? Já somos vistos assim, Henrique. Nossa reputação já está manchada aos olhos da sociedade. Por que não fazer algo que realmente valha a pena? O barão olhou para sua esposa, surpreso com seu apoio à ideia. Vocês duas estão falando de mudanças que levariam anos, que custariam uma fortuna, argumentou ele. E para quê? Dentro de alguns anos, a escravidão será abolida de qualquer forma. Todo mundo sabe disso. Exatamente, disse Maria. Então por que não nos preparar? Por que não ser a fazenda que fez a transição de forma humana e organizada, em vez de ser forçada a isso pela lei?
O pequeno Eduardo, que estava sentado silenciosamente observando a conversa, de repente falou: Papai, Maria salvou minha vida. Se ela pede isso, você não deveria pelo menos considerar? A boca do barão se abriu e fechou sem emitir som. Ele olhou para os 3 pares de olhos fixos nele, sua esposa, seu filho e sua sobrinha recém-reconhecida, e sentiu as últimas barreiras de sua resistência começarem a desmoronar. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças graduais mais significativas para a fazenda Santa Helena. Com relutância inicial que se transformou em aceitação cautelosa, o barão Henrique começou a implementar as reformas que Maria propusera. A primeira mudança foi a criação de uma escola rudimentar para os filhos dos escravos, onde Maria ensinava leitura e aritmética básica 3 vezes por semana. O padre abolicionista, que a havia ensinado a ler anos atrás, voltou para ajudar, trazendo livros e materiais. Depois vieram melhorias nas senzalas, telhados reparados, pisos de madeira para substituir o chão de terra batida, janelas adequadas para ventilação. O barão resmungava sobre os custos, mas Amélia sempre aparecia com argumentos sobre produtividade e eficiência. O sistema de compra gradual da liberdade foi o mais controverso. Cada escravo poderia trabalhar horas extras e acumular créditos para sua alforria. Era lento e ainda profundamente injusto. Afinal, por que deveriam pagar por uma liberdade que era seu direito de nascimento? Mas era melhor que nada. As notícias das mudanças na fazenda Santa Helena se espalharam, provocando reações mistas. Alguns fazendeiros vizinhos chamavam o barão de louco e traidor de sua classe. Outros, secretamente, começaram a considerar implementar medidas similares, vendo-a escrita na parede sobre o futuro da escravidão no Brasil. Foi durante esse período que Maria recebeu uma visita inesperada. Era uma tarde de sábado quando um homem idoso, de cabelos brancos e postura curvada, apareceu no portão da fazenda pedindo para falar com a moça Maria Isabel. Quando Maria foi chamada, ela encontrou o homem esperando na varanda da casa grande, seu chapéu gasto nas mãos. Havia algo nos olhos dele, algo familiar que ela não conseguia identificar. "Posso ajudá-lo, senhor?" E perguntou ela gentilmente. O homem a estudou por um longo momento, lágrimas começando a formar-se em seus olhos. "Meu Deus", murmurou ele. "Você é a imagem de Isabel. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso." Maria sentiu seu coração acelerar. "Como o senhor conheceu minha mãe?" "Porque eu sou seu pai", respondeu ele simplesmente. "Meu nome é João." O mundo de Maria pareceu parar. João, o escravo por quem Isabel se apaixonara. O homem mencionado no diário, vendido para uma fazenda no norte há mais de 25 anos. Como o senhor me encontrou?" Conseguiu perguntar ela, sua voz mal passando de um sussurro. João sorriu tristemente, o rosto marcado por anos de trabalho árduo e sofrimento. Notícias viajam, até mesmo para o Maranhão. Quando ouvi falar sobre a filha de Isabel de Albuquerque, que fora criada como escrava e agora reivindicava seu lugar na família, soube que só poderia ser você, minha filha. Ele estendeu uma mão trêmula, hesitante, como se temesse que Maria fosse desaparecer se a tocasse. "Eu sempre soube que Isabel estava grávida quando nos separaram", continuou ele. "Ela conseguiu me enviar uma carta, uma única carta, antes de eu ser levado embora. Dizia que nosso amor havia criado uma nova vida e que ela faria tudo ao seu alcance para protegê-la. Depois disso, nunca mais soube de nada até..." Sua voz falhou, a emoção finalmente tomando conta. "Até que ouvi dizer que Isabel havia morrido. Isso foi anos depois, através de um escravo que viera do sul. Tentei descobrir o que havia acontecido com a criança, mas todos os caminhos levavam a becos sem saída. Eu pensava que talvez você tivesse morrido também, ou sido vendida para algum lugar distante." Maria sentiu lágrimas escorrendo por seu próprio rosto. Tantas perguntas, tantas emoções. Aqui estava o homem cujo amor havia causado tanto tumulto, cujo sangue corria em suas veias junto com o dos Albuquerque. O senhor ainda é escravo?" perguntou ela. João balançou a cabeça. "Consegui comprar minha alforria há 5 anos. Foi por isso que demorei tanto para vir. Precisava ser livre antes de procurá-la. Não queria que me mandassem embora ou me prendessem como escravo fugido."
Foi nesse momento que o barão Henrique apareceu na varanda, tendo sido informado da presença de um estranho. Quando seus olhos pousaram em João, ele ficou pálido. Você, disse ele, sua voz rouca. João, barão Henrique, respondeu João com uma reverência respeitosa, mas sem servilismo. Ou deveria dizer, meu cunhado. A tensão no ar era palpável. Maria olhou entre os dois homens, seu tio e seu pai, esperando uma explosão, mas o que aconteceu a surpreendeu. O barão respirou fundo, fechou os olhos por um momento e, quando os abriu novamente, havia uma expressão de profunda exaustão neles. Entre, disse ele. Se você veio até aqui, merece pelo menos ser ouvido. A conversa que se seguiu na sala de estar da Casa Grande foi uma das mais extraordinárias que aquelas paredes já testemunharam. Dona Amélia juntou-se a eles, assim como o padre abolicionista, que por acaso estava na fazenda para suas aulas. João contou sua história. Como ele e Isabel haviam se apaixonado quando ele trabalhava como carpinteiro na Casa Grande, fazendo reparos. Como se encontravam secretamente no jardim, sob a jabuticabeira, onde ela lhe ensinara a ler e escrever. Como planejavam fugir juntos, talvez para o Rio de Janeiro, onde poderiam se perder na multidão da cidade grande. Isabel era corajosa, disse ele, sua voz carregada de admiração e saudade. Mais corajosa que eu. Ela estava disposta a abandonar tudo, sua posição, sua riqueza, sua família, por nosso amor. Mas então descobrimos que ela estava esperando um filho, e tudo mudou. Ela disse que não podia arriscar a vida do bebê numa fuga incerta. Ele olhou para o barão. Seu pai, o velho barão, nos descobriu. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Ele me arrastou pelos cabelos até a senzala e ordenou que me chicoteassem. 50 chibatadas. Isabel. Gritou e implorou, mas não adiantou. Depois disso, me acorrentaram e me venderam para um traficante que estava levando escravos para o norte. Eu me lembro, disse o barão Henrique em voz baixa. Eu tinha 15 anos e assisti tudo de uma janela. Você gritou o nome de Isabel até perder a voz. E ela? Ela desmaiou. Tiveram que carregá-la para dentro da casa. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Foi Amélia quem quebrou o silêncio. E agora? Perguntou ela. Você veio buscar sua filha? João olhou para Maria, depois para Amélia e o barão. Eu vim conhecer minha filha, respondeu ele, e dizer a ela que, não importa o que ela decida fazer, ela tem um pai que a ama e sempre a amou, mesmo sem nunca tê-la conhecido. Se ela quiser partir comigo, eu a levarei. Se quiser ficar aqui, respeitarei sua escolha. Tudo o que quero é fazer parte da vida dela, de alguma forma. Todos os olhos se voltaram para Maria. Ela sentiu o peso das expectativas, das esperanças, dos medos. Por tanto tempo ela não fora nada além de propriedade. Agora tinha 2 mundos aos quais poderia pertencer: a família aristocrática dos Albuquerque e o homem simples mas livre que era seu pai. Eu não posso partir, disse ela finalmente, sua voz firme. Não ainda. Há trabalho a ser feito aqui. Pessoas que dependem das mudanças que estamos tentando implementar. Mas ela se virou para seu pai. Eu gostaria que ficasse. Que me conhecesse, que me contasse sobre minha mãe, sobre o amor de vocês. E talvez pudesse nos ajudar. As pessoas da senzala, elas me veem como alguém que se tornou parte da Casa Grande. Mas você viveu a vida deles. Você poderia ser uma ponte. João sorriu e pela primeira vez foi um sorriso genuíno de alegria. Eu ficaria honrado, disse ele. Os meses se transformaram em anos. A Fazenda Santa Helena tornou-se conhecida como um lugar de mudança, um experimento social que atraía tanto críticas ferozes quanto admiração secreta. João tornou-se uma figura respeitada na fazenda, trabalhando como carpinteiro livre e servindo como conselheiro informal, tanto para Maria quanto para os escravos. Sua presença trouxe uma perspectiva diferente, uma voz de experiência que não podia ser ignorada. Maria continuou seu trabalho de educação e reforma. A escola cresceu, e alguns dos jovens mais promissores começaram a sonhar com futuros antes inimagináveis. Joaquim, o velho escravo que primeiro desafiara Maria a usar sua posição para o bem, foi um dos primeiros a conseguir comprar sua alforria através do novo sistema. Ele chorou quando os papéis foram assinados. Tenho 63 anos, disse ele segurando o documento como se fosse feito de ouro. Nunca pensei que veria este dia. O pequeno Eduardo cresceu sob a influência de Maria, desenvolvendo uma consciência social incomum para alguém de sua classe.
Em seu 10º aniversário, ele anunciou que quando crescesse e herdasse a fazenda, libertaria todos os escravos restantes. Mas você tem que prometer me ajudar. Prima Maria, disse ele, usando o título que havia adotado para ela. Porque vou precisar descobrir como fazer a fazenda funcionar sem escravidão. E você é a mais inteligente de todos nós. Dona Amélia se tornou uma defensora cada vez mais vocal da abolição, para o horror de suas antigas amigas da sociedade. Ela começou a frequentar reuniões abolicionistas no Rio de Janeiro, levando Maria consigo. Juntas, elas se tornaram exemplos vivos do que a reforma e a reconciliação poderiam alcançar. O barão Henrique mudou mais lentamente, mas mudou. A transformação não foi dramática, mas gradual. Ele começou a ver os escravos como pessoas, não como propriedade. Começou a consultar João e os líderes da senzala sobre decisões que os afetariam. Ainda lutava com anos de condicionamento e privilégio, mas estava tentando. Uma noite, quase 3 anos após o dia em que Maria salvara Eduardo, o barão a chamou ao seu escritório. Ela entrou e encontrou-o de pé diante do retrato de Isabel, segurando uma carta. Esta chegou hoje, disse ele, entregando-lhe o envelope. É de um primo distante, informando que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A escravidão está abolida no Brasil. Maria pegou a carta com mãos trêmulas. 13 de maio de 1888. A data ficaria marcada na história. Nós fizemos a coisa certa, continuou o barão. Você fez a coisa certa ao me forçar a mudar. A transição aqui será mais suave que em outras fazendas porque nos preparamos. Porque você nos obrigou a ver a humanidade nas pessoas que mantínhamos escravizadas. Ele se virou para encará-la. Sua mãe teria orgulho de você. Isabel sempre acreditou que o amor poderia transcender as barreiras que a sociedade construía. E você provou que ela estava certa. No ano seguinte à abolição, a Fazenda Santa Helena passou por transformações mais profundas. Muitos dos ex-escravos escolheram ficar, agora como trabalhadores assalariados com contratos justos que Maria ajudara a negociar. Outros partiram para buscar famílias separadas pela escravidão ou começar novas vidas em outros lugares. Maria ajudou tantos quanto pôde, usando sua educação e posição para escrever cartas, fazer conexões, abrir portas. João construiu uma pequena casa para si na propriedade, não muito longe da casa onde Maria vivia. Pai e filha jantavam juntos todas as semanas, e ele lhe contava histórias sobre Isabel, sua risada, sua coragem, seus sonhos. Através dessas histórias, Maria conheceu a mãe que nunca tivera a chance de encontrar. A sociedade do Vale do Paraíba ainda olhava para a família Albuquerque com uma mistura de desaprovação e curiosidade. Mas havia mudanças no ar. Outras fazendas começaram discretamente a implementar reformas similares. A educação dos trabalhadores, antes impensável, tornava-se menos rara. Eduardo, agora um jovem de 13 anos, estava determinado a estudar advocacia e trabalhar pelos direitos dos ex-escravos. Amélia o apoiava totalmente, já planejando enviá-lo para estudar na Europa, onde ele poderia ver outros modelos de sociedade. Numa tarde de setembro, 5 anos após salvar Eduardo da represa, Maria estava no jardim quando viu uma carruagem desconhecida chegando à fazenda. Dela desceu uma jovem mulher negra, elegantemente vestida, carregando uma pasta de documentos. Estou procurando por Maria Isabel de Albuquerque, disse a mulher. Sou eu, respondeu Maria curiosa. A mulher sorriu amplamente. Meu nome é Benedita. Fui escrava numa fazenda vizinha até o ano passado. Ouvi falar do trabalho que a senhora faz aqui. A escola, as negociações justas, a ajuda aos libertos, e pensei que talvez pudéssemos fazer algo maior. Ela abriu a pasta, revelando desenhos e planos. Quero abrir uma escola em São Paulo. Uma escola real, não apenas aulas básicas. Um lugar onde pessoas como nós, filhos de escravos, mestiços, todos aqueles que a sociedade sempre tentou manter ignorantes, possam obter uma educação completa. E preciso de ajuda. Preciso de pessoas com experiência, com conexões, com paixão. Maria sentiu algo se acender dentro dela. Era isso. Isso era o próximo passo, a próxima batalha a ser travada em 1908. 20 anos após a abolição, a escola,
Isabel de Albuquerque, em São Paulo, celebrava seu 10º aniversário. Era uma das maiores instituições educacionais para afrodescendentes no Brasil, com mais de 300 alunos e um corpo docente dedicado. Maria Isabel de Albuquerque, agora com 48 anos e cabelos começando a grisalhar, estava de pé no palco do auditório da escola, olhando para o mar de rostos jovens e esperançosos à sua frente. Ao seu lado estavam seu pai João, agora com quase 80 anos, mas ainda ativo, Eduardo de Albuquerque, advogado abolicionista e representante na Câmara Estadual, e Benedita, que se tornara não apenas sua sócia, mas sua melhor amiga. Quando eu tinha a idade de vocês, começou Maria, sua voz clara e forte ecoando pelo auditório, eu não sabia ler, não sabia escrever, não conhecia minha verdadeira história ou meu verdadeiro valor. Eu era escrava, e a sociedade dizia que isso era tudo o que eu poderia ser. Ela fez uma pausa, olhando para cada rosto atento. Mas uma única ação: salvar. Uma vida sem pensar na minha própria. Abriu portas que eu nunca soube que existiam. Revelou verdades que mudaram não apenas minha vida, mas a vida de uma família inteira, de uma fazenda inteira, e espero que de muitas pessoas além disso. Ela gesticulou para os estudantes. Vocês são livres de uma forma que eu nunca fui na idade de vocês. Mas a liberdade não é apenas a ausência de correntes. É ter conhecimento, ter escolhas, ter a capacidade de escrever sua própria história. É por isso que esta escola existe. É por isso que cada um de vocês está aqui. Na primeira fila, ela podia ver Amélia, agora baronesa viúva. O barão Henrique havia falecido 2 anos antes, acenando encorajadoramente. Ao lado dela estava Joaquim, o velho escravo que a desafiara a usar sua posição para fazer a diferença, agora um respeitado líder comunitário. Minha mãe, Isabel de Albuquerque, morreu acreditando que seu amor era uma tragédia, que sua filha seria condenada a uma vida de escravidão sem esperança. Mas ela estava errada. Seu amor foi uma revolução. Seu amor criou ondas de mudança que continuam se espalhando. Maria sorriu, sentindo lágrimas de alegria nos olhos. E vocês, cada um de vocês, são a próxima onda. Estudem, aprendam, cresçam. E então saiam e transformem o mundo. Um ato de coragem de cada vez. O auditório explodiu em aplausos. Maria olhou para cima, para o retrato de Isabel que pendia na parede atrás dela. O mesmo retrato da biblioteca da Casa Grande, que Amélia havia insistido em doar para a escola. Obrigada, mãe, sussurrou ela. Por me dar vida. Por me dar sua coragem. Por provar que o amor sempre vale a pena, não importa o custo. E naquele momento, rodeada por aqueles que amava e por centenas de jovens cujas vidas ela havia ajudado a transformar, Maria Isabel de Albuquerque, filha de uma dama aristocrática e de um escravo, nascida na senzala mas criando seu próprio destino, soube que finalmente encontrara seu lugar no mundo. Não era apenas na Casa Grande, nem apenas na senzala. Era na ponte entre os dois, no espaço onde o amor transcendia barreiras, onde a coragem desafiava injustiças e onde uma única ação de bondade podia mudar o curso de muitas vidas. A história de como uma escrava salvou o filho do barão e descobriu um segredo que abalou toda a família havia se tornado algo maior. Uma história sobre coragem, redenção e o poder transformador do amor e da verdade. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou deste conteúdo, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua presença aqui faz toda a diferença e me motiva a continuar trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Deixa aqui nos comentários o que você achou e qual tema você quer ver no próximo vídeo. Eu leio todos os comentários e sua opinião é muito importante. Compartilha este vídeo com aquele amigo que precisa ver isso também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.